E nessa reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, nós conversamos ao vivo com o professor Júlio Ibrahim, especialista em Enem, para esclarecer então as últimas dúvidas sobre a prova. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Muita alegria estar com vocês falando dessa prova, que é a mais importante do Brasil, a segunda maior prova de seleção para o ensino superior do mundo. Bom, professor, a redação já é neste domingo agora, dia 3. Tão temida aí pelos estudantes, sempre fica aquela especulação em torno do tema. Geralmente, o tema vem, os principais assuntos nacionais, internacionais ali da atualidade. Você consegue arriscar para a gente qual pode ser o tema abordado agora nessa prova de 2024? Essa é a pergunta mais feita nessa época do ano. O que a gente sabe é que o Enem sempre vai cobrar do estudante que ele desenvolva alguma argumentação, uma proposta de intervenção social a partir de um problema político, social, cultural. Então é bastante importante que o estudante fique atento ao que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mundo ao redor dele. Ano passado, por exemplo, a gente teve o caso da invisibilização do trabalho da mulher, né, cobrado ali no Enem. Dá para a gente pensar em alguns temas possíveis, como, por exemplo, a questão ambiental. Então, a gente viveu um ano em que as queimadas foram um tema bastante presente no noticiário, então pensar em meio ambiente e questões relacionadas a como mitigar esse problema de queimadas é uma possibilidade. Questões de segurança alimentar, questões mesmo de segurança e conflitos. Então, tudo aquilo que for de ordem social, política, cultural, pode ser cobrado ali no Enem. O que é preciso que o estudante tenha muita atenção é que o exame nunca vai pedir que ele escreva algo sem dar nenhum insumo, sem dar nenhuma informação para esse estudante. Então, há uma coletânea de textos sempre disponibilizada para o estudante, que o estudante pode ler, enfim, partir a sua discussão daqueles textos que estão propostos ali. Professor, a gente sempre fala sobre a questão de o que fazer primeiro, a redação ou então as perguntas. Eu queria analisar um pouco mais além disso, porque todo mundo fala que a redação deve ser feita primeiro. Mas como que o estudante deve se organizar justamente em lidar com uma prova extensa, longa, até na questão do que levar para se alimentar, se deve levar algo para comer durante o tempo, se vale a pena ficar 5 minutos ali, digamos assim, meditando por algum momento quando ficar nervoso. Existem técnicas para deixar a tranquilidade mais à flor da pele e não ficar nervoso na hora de fazer a prova? Existem. O Enem é uma prova muito extensa, então há muito tempo para que ele responda todas as questões e para que ele faça a redação. Uma orientação que eu sempre dou para os estudantes é: o caderno de prova chegou na sua mão, você pode abrir o caderno de prova, leia o tema de redação, leia, saiba qual é o assunto e leve um tempo pensando naquele assunto, tentando resgatar quais são os conhecimentos prévios que você já tem, qual é o repertório que você tem para poder escrever aquela redação. Mas não sai escrevendo ainda. Tenha acesso ao tema e deixe o tema ali na sua cabeça enquanto você vai dando conta das questões. Uma leitura da prova, a fim de identificar questões mais fáceis, a gente tem alguns temas que têm mais facilidade, né? Também é bacana. Então, tudo isso parece que a gente está gastando tempo, que a gente está investindo tempo à toa, e na verdade não. Você está facilitando e tirando da frente tudo aquilo que tem mais facilidade, que você tem mais tranquilidade para responder, e depois você fica ali sentado naquela questão que é mais difícil, mais reflexiva e talvez de um assunto que você não domine muito bem. Mas fazer a leitura do tema de redação antes, começar a selecionar as questões mais fáceis, as questões que têm ali uma maior facilidade para você, é uma boa estratégia. E aí, na hora do Enem, né, você fica ali 5, 6 horas, né, um tempo bastante grande na prova, o estudante pode ficar também ansioso de levar 1000 lanchinhos, né? E leva chocolate, e leva suco, e leva bolacha, e leva, enfim, várias coisas. É importante ficar atento ao edital, que tem algumas limitações ali de embalagens que podem ser levadas, de tipos de alimentos que podem ser levados. O Brasil, enfim, país grande que é, então pode ser
que no domingo as temperaturas estejam elevadas no local de prova, por exemplo, daí você leva algo que derrete, que suja a prova, suja a mão, suja a caneta. Então, prefira sempre levar alimentos que sejam o menos processados possíveis. Então, frutas são uma opção bastante legal e que também não exijam ali que você faça abrir embalagens, se sujar e perder um tempo tão precioso de resolução da prova. Outra coisa, né, Gustavo, você me pergunta como que o aluno se acalma, né? Como que o aluno ali se tranquiliza. É entender que tudo que poderia ser feito para o momento do exame já está feito. Então, eu sempre digo, hoje não é dia de estudar, não é dia de fazer revisão, agora é momento de descansar. Assistir bons telejornais, assistir um filme, enfim, ouvir uma música que gosta e aproveitar esse fim de sexta e o sábado para descansar e para estar bem na prova do domingo. Professor, a gente sabe que muitos alunos que ainda não estão no último ano do ensino médio realizam essa prova do Enem como treineiros. Você acha que essa é uma boa estratégia para os estudantes irem se familiarizando com esse tipo de prova para quando chegarem na vez deles mesmo, quando estiver valendo, eles estiverem preparados? Renata, essa é uma experiência essencial, porque vê, é uma prova de 5, 6 horas em que a gente tem que administrar tempo, e a gente só aprende administrando tempo treinando. Então, o estudante que está no terceiro ano certamente fez várias provas simuladas ao longo do ano. Que bom se você está no segundo ano do ensino médio ou no primeiro ano do ensino médio e não tem ainda esse compromisso, né, de ser aprovado, de ter uma nota alta e poder experimentar a sensação de fazer uma prova. Entender o deslocamento da sua casa até o local de prova, entender a burocracia, que é bem diferente, né? Na escola a gente tem o nosso professor, a nossa professora aplicando a prova. No Enem tem todo um aparato burocrático de um fiscal que confere documento, um tipo de caneta, se pode ou não sair da sala, onde guarda o celular. Tudo isso faz diferença. Então, se inscrever como treineiro é uma experiência muito importante, muito boa e que permite que quando a prova real, oficial for feita, o estudante tenha muita tranquilidade, já saiba tudo o que vai acontecer e não cometa erros básicos que podem eliminar ele da prova, como, por exemplo, não levar a caneta certa. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pela ajuda aí para os estudantes que estão acompanhando o jornal. Um forte abraço e até a próxima. Uma boa prova para todos, um forte abraço.